Mas, Senhor, irmãos, graças a Deus por mais essa oportunidade que nos concede o Senhor de estarmos aqui em Sua presença para, neste momento, tratarmos aqui da segunda epístola de Paulo a Timóteo. E nessa epístola de Paulo a Timóteo, nós temos aqui como introito capítulo de número 1, e os versículos de 1 a 5, que diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Jesus Cristo, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de alegria, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou no primeiro momento em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. Estou certo que também habita em ti. Então, aqui nós temos esse introito da carta de Paulo a Timóteo. E falar dessa segunda carta de Paulo a Timóteo é bastante interessante, porque Paulo ele vai chamar Timóteo de meu filho amado. Ele vai fazer aqui uma saudação, ele vai trazer um fundamento pelo qual ele está falando dessa forma com Timóteo. Timóteo, que vai ter uma proximidade tão grande de Paulo, porque ele vê em Paulo aquilo que faltou na vida dele. Não que ele não tivesse pai, mas que o pai foi, de certa forma, ausente nessas questões espirituais, tendo em vista que naquela época eles eram muito voltados à espiritualidade, então a figura paterna dentro desse conceito espiritual era de grande valia. Então ele vai encontrar no Paulo aquilo que faltou para ele. Então o Paulo tem essa recíproca com ele. Ele vai abraçá-lo literalmente como um filho. Esse filho que Paulo também não teve, mas que encontra em Timóteo esse amor fraternal. Então, Paulo ele vai dizer que ao meu filho amado, graça, misericórdia e paz. Quando, dentro de um contexto judaico, sempre que o pai estava pronto a partir, o pai estava pronto a ir no caminho de toda a humanidade, ou seja, estava perto da morte, que Paulo tinha robustez, Paulo tinha saúde de certa debilitada, mas não tinha nenhuma enfermidade que pudesse levá-lo à morte, mas Paulo que está sentenciado pelo Império Romano. Então, Paulo está aqui em prisão, Paulo está preso, e escrevendo aqui a sua última carta, a última carta da sua vida, suas últimas palavras ao amado Timóteo. Então, o Timóteo aqui é uma figura bastante importante para Paulo, e Paulo é uma figura bastante importante para Timóteo. Isso é bonito e verdadeiro em ambos aqui, porque eles veem aqui esse contexto particular de um para com o outro. E aqui dentro desse introito ele vai fazer isso, né? Ele vai trazer aqui esta fé que Paulo sempre teve, que veio primeiramente da sua avó Loide e posteriormente da sua mãe Eunice, né? E na qual Paulo pôde trabalhar isso na vida do Timóteo com maior largueza, com maior expansão na vida do Timóteo. Então, aqui, ele vai trabalhar essa carta justamente dentro dessas últimas palavras amáveis que ele vai tratar. Na nossa revista, aí, vai dizer o seguinte, acerca das notas introdutórias, vai dizer: a segunda epístola a Timóteo é considerada
a carta mais terna e tocante de Paulo, né? Justamente ao Timóteo, porque o Timóteo tem toda essa presença forte, podemos dizer aqui, familiar, né? Eles desenvolvem laços familiares. Então, Paulo, ele é bastante tocado ao escrever essa carta. Então, ele escreve num tom bastante amável. Contém as suas últimas palavras registradas. Paulo também mostra-se triste ao falar dos que abandonaram a fé, mas também manifesta um triunfo quando encoraja Timóteo a pregar o evangelho, esperando o dia do arrebatamento. Então, Paulo aqui, ele vai tratar justamente dentro dessa forma, ele vai trabalhar isso em Timóteo, ele vai trazer um encorajamento, dever ministerial, substância mediante a hostilidade, a apostasia que está vindo. E a ideia paulina é a perseverança do Timóteo, ou seja, o Timóteo perseverar até o fim, perseverar até que não haja mais nele forças. E o Timóteo ele vai viver isso de uma forma totalmente extraordinária, porque Timóteo acaba vivendo de uma forma bastante, como posso colocar a palavra, bastante intensa na obra, na qual ele vai levá-lo isso até o martírio. Ele vai até o final da sua vida dessa forma, né? Então, Timóteo ele vai trabalhar na cidade de Éfeso, que não é uma igreja fácil por causa da idolatria que está à sua volta. Então, Paulo está bastante preocupado com o Timóteo, preocupado no sentido terno, né? Não no sentido espiritual, porque ele sabe exatamente como que é o comportamento do Timóteo, qual é o caráter do Timóteo, mas ele está preocupado aqui com um sentido fraterno. Ele está preocupado aqui com um filho, né? Muito embora o pai ele prepare um filho para toda uma vida, mas na sua ausência ele tende ali a dar as suas últimas palavras para que o filho guarde isso no coração e leve para o resto da vida. Então, aqui essa é a ideia paulina de trabalhar essa carta ao Timóteo. Então, aqui nós temos, na oportunidade, o apóstolo, bastante satisfeito, fez um balanço de sua vida, dizendo que guardou a fé e aguardava pela sua recompensa, pois estava seguro do que ele receberia. O apóstolo, no entanto, apresenta a Timóteo as suas palavras de despedida, de exortação e advertência. O jovem missionário deve permanecer plenamente comprometido, além de pronto para enfrentar muitas dificuldades, como os novos desafios para o desenvolvimento da fé interior, ou seja, uma fé genuína, uma fé verdadeira. Muitos de nós, impressionados pelas famosas últimas palavras, essa carta do apóstolo Paulo tem uma atração especial. Essas são as suas últimas palavras. Palavras de sabedoria, de orientação, tão aplicáveis para nós hoje em dia, quanto na época em que foi lida pela primeira vez por Timóteo, líder da igreja emergente. Valores e compromissos que Paulo partilha aqui com o jovem Timóteo são os mesmos que podemos adotar prontamente e que, sem dúvida, enriquecerão nossas vidas. A redação da segunda carta deveria ser datada para o outono de 67 aproximadamente,
Se aceitarmos uma data posterior da morte do martírio paulino, então seria 67. Se aceitarmos uma data mais precoce, então essa carta teria sido escrita em 64. Então, aqui, nós temos aqui essa sombra de variação de datas, né, que está plenamente plausível dentro do contexto histórico, que pode ter um espaço de variação aí para mais ou para menos. Então, se a gente pegar aí 65 como um ponto médio, então pode variar para menos, então nós temos 64, ou pode variar para mais, colocando aí sempre um espaço de 2, né? Então levaríamos essa carta até 67, ok? A carta reproduz a gravidade da mudança da situação. Nela, Paulo pede insistentemente ao amado colaborador que venha até ele, preso em Roma, ainda antes do inverno. Paulo provavelmente foi executado no final do ano. Então, se aceitarmos uma data ou outra, independente delas, Paulo teria sido executado no final do ano. Dentro desse conceito histórico, nós temos aí esses problemas que Paulo vai tratar, né? Ele vai alertar o Timóteo, e esses alertas, eles são bastante importantes, que nós vamos ter aqui no versículo de número 6, que se segue, que vai dizer o seguinte: por esse motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Então, Paulo aqui ele vem trazer um alerta primeiramente aqui ministerial. Paulo ele vai falar aqui para o Timóteo acerca do dom que está sobre ele. Então, a palavra dom, que nós temos aí dentro do contexto grego, que é charis, né? Ou seja, o presente que Deus deu a ele, e esse presente aqui, em se tratando do dom do ministério, pelo qual foi inferido ao Timóteo por imposição de mãos, ou seja, a consagração para o ministério. Então, Paulo ele vai dizer, olha, por esse motivo eu te lembro que você desperte, ou seja, que você seja firme, que você seja constante, porque situações adversas vão vir, e quando essas situações adversas virem, você tem que se portar como um verdadeiro obreiro, tendo em vista que nós temos a nossa humanidade. E dentro da nossa humanidade, nós tendemos, às vezes, fraquejar. Nós tendemos a nos assustar com a situação, nos perturbar com a circunstância, mas Paulo ele diz, olha, você foi chamado ao ministério, então você precisa ter uma firmeza, um posicionamento, porque o Senhor te dará força. E aí ele vai dizer o seguinte no verso 7, porque Deus não nos deu um espírito de temor. A palavra espírito aí, nós temos com letra minúscula, ou seja, é o espírito humano, né? Porém, quando nós aceitamos a fé, nós aceitamos a Jesus como Salvador, esse espírito humano que outrora estava morto, agora ele está vivo e ligado ao Espírito de Deus. Então, o nosso espírito humano passa a ser nutrido pelo Espírito de Deus, que vai nos encher, vai encher o nosso espírito com intrepidez para que a nossa alma tenha execução por intermédio do corpo. Então, aqui nós temos uma tríplice antropológica, né? Nós temos aqui corpo, alma e espírito para a atuação, para a execução desta obra.
E ele vai dizer que Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Eu acho bastante interessante esse texto, porque Paulo ele vai dizer que fortaleza, nós temos aqui um conceito de rigidez, de firmeza, né? De ser forte, de mediante a hostilidade, né? Ele vai falar acerca do amor, e o amor, como dentro da tônica paulina, o amor tudo suporta, né? Então aqui ele está falando de firmeza e ele está falando de tolerância. Só que ao passo que ele fala de firmeza, que ele está falando de rigidez e de tolerância, ele está falando aqui de elasticidade, né? Então nós temos rígido e elástico. Ele vai falar agora, em última instância, de moderação, ou seja, tudo isso com equilíbrio. Ou seja, eu preciso ser rígido com equilíbrio e eu preciso amar com equilíbrio. Ou seja, eu preciso amar dentro do conceito correto, porque o amor não significa permitir fazer aquilo que quiserem fazer. O amor significa fazer aquilo que é o certo, mesmo que no momento pareça um ponto de rigidez. Então, aqui Paulo falando, ele leva Timóteo de extremo a extremo, e depois ele traz Timóteo a um equilíbrio, né? Tudo isso dentro de um conceito ministerial, ou seja, o dom que ele deveria expressar, o dom que ele deveria manifestar. Então, aqui dentro desse conceito aqui, nós temos essas características que o apóstolo ele vai tratar aqui com Timóteo, né? E aí ele vai seguir dizendo no versículo de número 9: porque ele nos salvou e nos chamou para uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifestada agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe luz à vida e à incorrupção pelo Evangelho, ou seja, pelas boas novas. Então, Paulo, ele vai fazer menção aqui, memorial, ele vai fazer com que o Timóteo traga à memória qual que é o sentido da obra. Ou seja, a obra não é por partidarismo, a obra não é por nepotismo, e a obra ela não é por familiaridade, não é por amizade. A obra ela tem um intuito, a obra ela tem um propósito. Então ele vai dizer que Cristo nos chamou para uma santa vocação. Nós somos obreiros, nós não somos obreiros para fazer aquilo que nós queremos fazer. Nós não somos os donos da obra. Nós somos obreiros de uma obra que tem dono. Ou seja, nós estamos inferidos, comissionados. Existe uma missão, e essa missão foi o cumprimento do Evangelho, que Cristo trouxe as boas novas salvíficas, e nós somos comissionados. Nós estamos adjunto à obra de Jesus nessa missão. Então ele vai dizer o seguinte aqui: mas não segundo as nossas próprias obras, não é fazer, Timóteo, aí aquilo que você quiser, não é fazer aquilo que parece bem aos seus olhos, mas fazer aquilo que o Senhor quer que seja feito, porque a proposta é a pregação do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo sendo manifesto, esse é o propósito de Deus, que é o Evangelho ser manifesto para a salvação da humanidade. Se eu, por exemplo, como obreiro, eu faço uso do Evangelho como me der na telha, então eu estou promovendo um outro Evangelho que não é o de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo, ele tem as suas bases. A base do Evangelho é cristocêntrica. A base do Evangelho o pilar é Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Ou seja, Jesus é o único caminho, Jesus é a obra, e Jesus nos ensinou como essa obra tem que ser feita. E ela tem que ser feita não da forma que nós queremos, mas da forma que ele requer de nós. Então, ele vai dizer que é manifestada agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte. Ou seja, não que não vamos mais morrer, mas que a morte que habitava em nós, porque nós éramos mortos em ofensas e pecados, hoje nós somos vivificados em Cristo, nós temos uma vida na vida, ou seja, nós temos uma vida física. Aqueles que não obedecem a Deus também têm uma vida física, mas nós temos uma vida espiritual porque fomos vivificados e religados ao Espírito Divino. Aqueles que não aceitaram Jesus como seu Salvador, não professam Cristo como o único e suficiente Salvador, estes ainda estão em mortes. Então, é essa morte que Jesus aboliu. Ou seja, a morte espiritual, que no caso é a segunda morte, que é a morte eterna, a morte para sempre, o separamento para sempre do Senhor. Tendo em vista aqui que a morte física, ela é separação desse plano material, e a segunda morte é a separação do plano espiritual, ou seja, é para todo sempre. Então, ele aboliu a morte e trouxe a vida e a incorrupção, ou seja, não haverá mais detrimento nosso, porque o evangelho de Cristo, as boas novas de Cristo, agora habita em nós. Então, ele vai seguir aqui dentro de um sentido metodológico, aqui tratando com Timóteo ainda, ele vai dizer o seguinte: para que o que foi constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, doutor aqui é didáscalos ou professor, né, cuja causa padeço, também isto, que não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, aqui, ele vai dizer aqui, dentro de um sentido metodológico, ele está dizendo, olha, você aqui tem uma missão, e a missão paulina aqui é arauto, é anunciador, ele é pregador, ele é apóstolo, ele é missionário, ele é fundamentador de obra, e ele é doutor, ele é professor. Então, ele também ensina aqueles que não conhecem o contexto da salvação em Cristo. Então, ele vai dizer, olha, Timóteo, você está servindo a Deus, e servir a Deus, ele traz garantias. Ou seja, ainda que você venha sucumbir no corpo físico, mas você tem garantia espiritual. Então, ele vai dizer, olha, eu sei em quem eu tenho crido, o que me podem fazer aqui no corpo físico, para mim, não quer dizer nada, porque o que o meu corpo espiritual anseia é muito além do que o corpo físico pode alcançar. De certa forma que, se Cristo se manifestasse em sua plenitude de glória, o nosso corpo seria destruído. Mas é interessante que, como o Espírito Santo, sendo puro perfeito, ele vem habitar em nós por intermédio do Cristo que nos permite isso. E isso é extraordinário para as nossas vidas. Ou seja, um ser imperfeito como somos, porque nós sofremos ainda a consequência da ruptura do Éden, e ainda assim, a base que Cristo fez, essa primeira renovação, ela vai nos trazer a habitação do Espírito Santo atuando nas nossas vidas. E isso como um depósito de Deus, ou seja, Deus pode se repousar em nós sem nos destruir, porque nós estamos ligados a Cristo. E o Espírito de Deus passa a nutrir-nos com Deus, ou seja, o cordão umbilical de Deus sendo manifesto, o cordão umbilical de Elohim,
sendo manifesto em nossas vidas. Então, nós somos nutridos pelo Eterno. E ele vai dizer o seguinte, aqui já em um tom de alerta, versículo 13: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em vós. Paulo, nesses 2 versículos aqui, trazendo este alerta, ele vai dizer, guarda o modelo das palavras sadias. Por quê? Porque cada pessoa ela vai ter o seu modo de falar. O Paulo não era como Timóteo, o Paulo não era como o Apolo, não era como Pedro, não era como Jesus. Cada um tem a sua forma de falar. Cada um tem uma forma diferente de expressão, mas essa expressão que cada um tem, porque Deus usa a cada um com aquilo que tem, Deus não vai usar as nossas vidas mediante a vida dos outros. Então, cada um de nós vamos atuar com aquilo que temos, e dentro dessa atuação, o poder de Deus ele vai se manifestar na nossa vida. Ele vai atuar de forma intrépida nas nossas vidas. Mas o que não pode faltar, tanto na vida de A, de B, de C, de D, é a sã doutrina, ou seja, o ensinamento que leva à saúde espiritual. Sã doutrina é o ensinamento, a palavra doutrina é ensinamento, são qualidade de sadio, de saudável, que traz saúde. Então, os ensinamentos que trarão saúde. Lembra dos meus ensinamentos, Timóteo. Lembra dos meus ensinamentos e guarda-os para que você possa manifestá-los, claro que do seu jeito, porém dentro de uma mesma estrutura na qual eu manifestei. Não é que Timóteo ele tem que ser como Paulo. E Timóteo ele vai ser Timóteo, porém, dentro do mesmo ensinamento paulino, ele vai continuar dentro desse grau de atuação. Guarda o contato aqui, guarda a sua vida espiritual, sempre manifestando em oração ao Senhor, nutrindo o seu espírito humano, guardando o bom depósito com o Espírito de Deus. Esse é o bom depósito que Paulo vai falar, que ele tem já guardado um depósito, ou seja, ele sabe aquilo que ele tem recebido nele, ele sabe qual que é o seu receptáculo. Bem sabei isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermógenes. Fígelo, ou Figelo, e Hermógenes eram obreiros que atuavam com Paulo, mas que acabaram deixando Paulo, apartaram-se de Paulo. Por quê? Porque eles começam a olhar, por isso que Paulo aqui no verso anterior, ele vai dizer, Timóteo, guarda a sã doutrina. Por quê? Porque esses obreiros, eles se apartaram, se apartar de Paulo aqui não é o problema. Eles podem ir para o outro lado contrário do que Paulo está, mas eles não podem se apartar da sã doutrina. Então, quando Paulo diz que eles se apartaram de mim, ele não está falando em sentido físico. Ele está dizendo que eles abandonaram aquilo que nós apregoamos. Não é que Paulo queria que alguém tivesse com ele lá na cadeia, mas sim que estivessem com eles no mesmo pensar, no mesmo agir, no mesmo pregar da palavra. Por isso que ele fala para Timóteo, que Timóteo, dentro de toda essa metodologia, ele se guarde na sã doutrina, ele se conserve na sã doutrina, porque esses ensinamentos eles podem ser deturpados e direcionados a caminhos finais. E aí a gente acaba entrando num contexto de apostasia,
que é o abandonar aquilo que nós entendemos por fé, mas nós abandonamos por quê? Porque vem algo que parece mais favorável a nós dentro do conceito humano. O abandono consciente da fé, que é a apostasia, ela vai advir justamente por isso, por causa de coisas materiais que são nos oferecidas, que faz com que nós venhamos a perder o foco. Nós temos um foco na palavra e por causa de coisas que vão nos oferecendo, vão nos ofertando, né? Satanás ele é sagaz e ele sabe exatamente o que pode nos corromper. Então ele adentra justamente com essas coisas, pervertendo o sentido da verdadeira palavra. Então aqui são obreiros que não são obreiros que se desviaram da presença de Deus, mas que se apartaram dos ensinos de Deus. Ou seja, eles se desviaram da presença de Deus dentro da casa de Deus. Ou seja, permaneceram dentro da igreja, porém desviados do caminho. Ou seja, eles estão num caminho totalmente agora diferente do caminho da salvação. Então, eles se apartaram de nós. Eles se apartaram de mim, como a frase paulina. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. Aqui ele já fala em tom de oração, né? Que como que um rogo ao Senhor pela casa de Onesíforo, que trabalhou de uma forma bastante agradável com Paulo, esteve do lado de Paulo, sempre sustentou Paulo, e Paulo é extremamente grato por isso, e ele vai aqui tecer esse agradecimento em forma de oração ao Senhor. Ou seja, orando ao Senhor, ele vai manifestar dessa forma o amor à casa do Onesíforo. E aí ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer, porque muitas vezes me recriou, não se envergonhou das minhas cadeias. Ele compreendeu qual era o sentido real do evangelho. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado, me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda naquele dia, no dia da recompensa, misericórdia diante do Senhor, e quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Ele vai falar aqui que Timóteo sabe muito melhor acerca dessas coisas do que o próprio Paulo, né? Não melhor do que Paulo, porque Paulo foi quem viveu, né? Muito melhor do que qualquer outro, porque Timóteo esteve junto. Então, ele vai fazer menção aqui do que o Onesíforo representa ele. Então, aqui, a ideia de Paulo é que o Timóteo ele saiba ser grato, que o Timóteo ele tenha coragem, ele tenha intrepidez, ele seja amável e ele seja firme. Vão surgir falsos obreiros, isso é latente, isso não tem o que ser feito, os falsos obreiros eles vão aparecer, mas que o Timóteo não se preocupasse com isso, né? Porque Deus ele era recompensador de todas essas coisas. Quando nós adentramos aqui agora no capítulo de número 2 dessa carta, ele vai falar aqui acerca de, não dentro de um contexto de uma missão ministerial, mas dentro de alguns deveres, dentro do conceito ministerial. Então ele vai dizer, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Ou seja, o obreiro, ele precisa ser forte para as circunstâncias que advirão sobre ele. E essa força aqui não é uma força de intrepidez intelectual, mas sim uma força extraordinária. É fortificar-se na graça que há em Deus. Ou seja, aonde nós encontramos refúgio
para as batalhas espirituais do dia a dia. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também o ensinarem a outros. Esse é um ponto bastante importante que Paulo vai falar. Ele vai falar, olha, não é para você ser o alfa e o ômega da igreja. Aquilo que você aprendeu de mim, passe a outros. Faça discípulos, faça obreiros. Dê oportunidade de crescimento a quem está junto com você. Então, para que quando você faltar, quando você tiver que se ausentar, a obra não sofra detrimento. O pensamento paulino aqui não é o egocentrismo, mas sim a obra de Deus crescer. Então, para que a obra cresça, precisa haver o preparo ministerial. Então, ele vai dizer, ó, confia a homens, ou seja, dê a homens que sejam fiéis, idôneos para também ensinarem aos outros, para que possam também trabalhar no ministério. E ele vai dizer, ó, sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Cristo. Sofrer as aflições aqui é entender que os embates desta vida, eles são contributivos para a glória de Deus. Eles são contributivos para a manifestação da glória do Senhor. Eles são contributivos para aquilo que o Senhor quer realizar nas nossas vidas.